E agora nós vamos, de fato, iniciar as nossas reflexões de hoje, os nossos estudos, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, que esteja conosco. Nós estamos aqui, Jesus, em Teu nome, mais uma vez. Esperamos, Jesus, que as Tuas bênçãos nos alcancem, através dos Seus prepostos, dos Seus auxiliares. Que esteja conosco, Jesus. Graças a Deus. E assim, meus amigos, que sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual do Centro Nestor. Nós estamos muito felizes de poder realizar essa atividade com vocês. Todas as terças, quintas e domingos, terças e quintas 19h30 e domingos pela manhã. Creio eu que é a partir das 9h, precisaria confirmar. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que tenham caridade conosco, porque nós estamos iniciando essa vida tecnológica, né? Essa vida de espírita tecnológico, né? E nós fomos pegos um pouco de maneira abrupta por essa pandemia, né? E nós estamos nós que somos jovens, né? Nem tão jovens, e que não nascemos online, né? Então, para nós, isso é uma novidade, e isso é muito bom, porque são aprendizagens. Mas nós pedimos compreensão, porque nós não dominamos ainda essa tecnologia, e muitas vezes surgem imprevistos, ok? Então, tenham um pouquinho de paciência com a gente. Nós agradecemos muito. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 13, que trata da caridade. Jesus nos ensina com esse capítulo como praticar a caridade. O título é Não esqueça a vossa mão direita. Portanto, Jesus, nessa passagem do Evangelho, ele nos ensina que não basta fazermos a caridade, nós precisamos fazê-la bem, né? Fazer de tal maneira que ela seja o mais eficaz possível. Eu vou ler a passagem do Evangelho só para relembrar o item 1. Mas antes, vamos esclarecer que nós vamos tratar dos itens hoje, que são os finais, né? 16, 17, 18 e 19. Que estão contidos nas instruções dos Espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, para quem não sabe ou está chegando agora, ele tem todos os pontos do Sermão da Montanha, né, que Jesus proferiu e nos deixou toda a ética cristã. E depois das passagens, das falas de Jesus, dos comentários de Kardec, dos espíritos, que são os espíritos que colaboraram com Jesus para a codificação da doutrina espírita. Então, eles se comunicam para cada capítulo, complementando, ou melhor, né, orientando mais profundamente após os comentários de Kardec sobre as lições do Sermão da Montanha. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu vou ler o item 1. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus.
Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está em Mateus, versículo 6, de 1 a 4. Então, com essa mensagem, nós entendemos que existem formas mais eficazes da gente realizar a caridade, né? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer a questão da palavra esmola, né? Porque na nossa cultura, a esmola normalmente é tida como a caridade material. É aquele donativo que nós damos na rua, em geral, a mendigos, né? Então, a gente pode, eu acredito, substituir aqui, para uma compreensão melhor, a palavra esmola pela expressão, né, fazer o bem, né? Porque aí é mais genérico e tem a ver com o que nós vamos continuar estudando hoje sobre a questão da caridade e das diferentes maneiras e diferentes formas de praticá-la, né? Então, assim, eu vou tratar no item 16, que é o primeiro item de hoje, da última parte do item mais geral, que se chama a beneficência. Nesse caso aqui, o Evangelho nos está, os benfeitores, né? Ele nos chama a atenção para o fato de que todos, indistintamente, podemos fazer a caridade. Tanto os ricos como os pobres, como os religiosos ou não religiosos, né? E que a caridade é um dever nosso, não é um favor. Porque é da lei de Deus, a lei da solidariedade, a lei do amor ao próximo, né? Então, nós temos, quando nós reencarnamos e recebemos do Pai, né? Os dons que nós já desenvolvemos e aqueles, às vezes, como acréscimo, como a mediunidade, por exemplo, né? Para que a gente possa ressarcir nossos compromissos espirituais de uma maneira mais rápida. E temos também bens que nos são dados, né? Temos oportunidades de estudar, temos oportunidade de trabalhar tanto como gerenciamento, como subalternos. Temos várias oportunidades, diferentes oportunidades em vidas diferentes. E nós temos o dever de compartilhar tudo isso que recebemos do Pai quando reencarnamos. Tanto o que nos dado por acréscimo de misericórdia, como como aquilo que nós já cultivamos e que podemos, nessa encarnação que estamos vivendo, usufruir. Porque às vezes a gente não pode usufruir de determinadas conquistas, a gente precisa que elas fiquem adormecidas para que a gente desenvolva outras. Então, quer dizer que todos nós temos o dever de praticar a caridade, e todos podemos, né? Nós costumamos pensar em beneficência como doações materiais, né? Na verdade, beneficência ou caridade tem várias faces, né? Nós podemos doar o tempo, nós podemos doar dinheiro, nós podemos doar cultura, se nós as temos. Nós podemos compartilhar os nossos recursos de inteligência, né? As nossas inspirações, por exemplo, quando a gente... uma pessoa que é artista, né? Ela pode compartilhar
com as outras, os seus dons de inspiração artística, né? Ou seus dons de inspiração espiritual, se a pessoa é religiosa. Então, assim, os ricos, eles podem também praticar a caridade que não seja só aquela de assinar cheques, né? E principalmente mostrando os cheques até na televisão, né? Porque aí já é ostentação. E a mensagem de Jesus é clara para que possamos realizar a caridade, no caso aqui a beneficência, da maneira mais discreta possível, né? Então, as pessoas que têm recursos materiais, elas podem, além do dinheiro, doar um pouco de tempo também, né? Se elas dispõem desse tempo, se elas têm mais autonomia em relação ao seu tempo, né? Elas podem doar tempo, tempo para cuidar de crianças, tempo para construir, por exemplo, obras assistenciais, construir fundações que ofereçam cursos para as pessoas que os jovens e as crianças, né, de periferia, que não têm formação e habilitação para enfrentamento da vida de qualidade, né? As pessoas pobres também têm condições de oferecer alguma coisa sua. Se nós, por exemplo, não temos dinheiro para compartilhar, nós podemos realizar, por exemplo, alguma coisa que nós temos o dom, a capacidade de fazer, a costura, um tricô. Podemos também, nas horas mais que a gente consiga disponibilizar, né, nos juntar a pessoas que realizam trabalhos de confecção de enxovais para crianças, etc. Né? Nós podemos também nos oferecer para fazermos alguma coisa, por menor que seja, na nossa própria casa, para colaborar, por exemplo, com alimentação de pessoas que moram na rua, para colaborar com a doação de cestas e etc. Né? As pessoas religiosas também, né? As pessoas que têm religião e que, por exemplo, são freiras, são padres, ou que são ligados a alguma igreja, elas podem oferecer também o seu apoio em outros setores que não sejam só a oração, ou que não sejam só as palestras, o culto, essas coisas, né? Então, o mais importante é que todos podemos oferecer algo de nós, né? Nem que seja uma prece pelo bem da humanidade, uma prece para as pessoas que nós conhecemos e que estão precisando, estão passando por situações difíceis, né? O importante é que seja implicado nessa beneficência, com todo o valor que nós já podemos ter, o nosso coração. Isso que é importante, né? Então, nós vamos agora para o item 17, que fala da piedade, que é o sentimento irmão que está por trás de todo ato caridoso, né? É o motor da caridade. O que seria piedade? É pena? Não, pena não. Pena ter pena de alguém é um pouco como se nós nos colocássemos de uma maneira superior, né? Coitadinho, né? Não, não é assim. A piedade tem a ver com a compaixão, com um sentimento de solidariedade, de enternecimento, de estar junto, de estender a mão, né? De se importar com a dor do outro. Então, a compaixão ela é muito maior, né? É o coração que se internece, que se solidariza, que se sente responsável também pela felicidade do outro. Então, a questão da compaixão
ela é muito mais ampla. A compaixão, ela atinge o coração da pessoa que é beneficiada. Só que tem o seguinte, na hora que nós sentimos, né, um sentimento de compaixão, nós não nos colocamos numa posição superior a quem está precisando do nosso apoio, né, da nossa ajuda, seja ela de qual forma for. Nós nos colocamos numa posição que não humilha o nosso irmão necessitado, que não faz com que ele se sinta mais miserável, né? A compaixão, ela nos ajuda a oferecer, junto com o nosso gesto caridoso, um sorriso, né? Um aperto de mão, um carinho, né? A compaixão, ela nos leva à empatia, a tentarmos imaginar como se sente aquela pessoa, né? Em que situação ela está. É como se nós nos colocássemos ao lado, como companheiros de jornada, que, aliás, nós somos, né? Partindo para frente, no item 18, dentro dos estudos sobre a questão de como fazer a caridade, né? A caridade sem ostentação, a questão da beneficência, né? Existe um item específico que fala dos órfãos, para vocês, né, para nos lembrar da importância da experiência infantil e jovem dos jovens da Terra, né? Nos lembra essa passagem, essa mensagem, a questão do dever de amar e de amparar, em especial, os órfãos. Porque não existe dor maior, né, do que ser abandonado na infância, de se encontrar solitário, sem uma mão amiga, sem um colo que acolhe, que consola, né? Na infância, no recomeço da experiência reencarnatória, quando nós somos frágeis, né? Somos pequenos, dependentes, né? Então, tem muita gente que pode dizer, mas eu já ouvi isso, inclusive. Essa pessoa reencarnou, de espíritas mesmo, né? Ou mesmo de outras pessoas que têm a reencarnação como uma verdade, né? Mas essa pessoa, se ela reencarnou nessa situação de não ter família, de ser órfã, de ser abandonada, é porque ela não honrou o pai e a mãe dela em outras vidas, né? É porque ela precisa da experiência para dar valor à família. Sem dúvida, só que não nos compete esse tipo de julgamento, né? O que nos compete a nós, enquanto cristãos, né? Enquanto aprendizes de Jesus, é amparar, é estender a mão. Mesmo porque nós não temos todos os elementos para julgar, nem para entender, né? Então, assim, o que nos compete é amparar aquela pessoa, para que ela tenha um recomeço, para que ela possa saldar as suas dificuldades, as suas dívidas, né? Para que ela possa aprender nessa nova experiência. Além disso, existe uma questão que nos toca pessoalmente, que é a questão da delinquência. Crianças e jovens que crescem ao abandono, elas têm uma tendência de não poderem aproveitar a reencarnação. E nós estamos aqui para nos amparar uns aos outros, para que possamos aprender com a experiência da encarnação. E a delinquência
que nós, inclusive, falamos tanto em segurança, né? Principalmente aqui no nosso país, a delinquência pode ser evitada em muitos casos, com educação, com amparo, né? E com afeto. Além disso, tem pessoas que dizem também: ah, mas isso é obrigação do governo, sabe? Amparar órfão, essas coisas, sem dúvida, é obrigação dos governos. Para isso são cobrados impostos, né? Só que também é nossa obrigação. Nós podemos e devemos fazer a diferença, né? Nós podemos fazer a nossa parte. Uma gotinha que seja, um pouquinho da nossa boa vontade, né? Nós estamos aqui para isso. Para aprender a nos interessar pelo próximo, a nos doarmos, né? Aprendermos a amar. Além disso, tem a questão dos reencontros de outras vidas, né? Que a mensagem que trata desse ponto dos órfãos nos lembra. Quando somos confrontados, às vezes, com crianças abandonadas, nós estamos confrontados com grandes amores de outras vidas, que estão encetando uma experiência reencarnatória difícil e que vem ao nosso encontro porque nós prometemos que iríamos ajudar. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Já pensou se a gente depois descobre que aquela criança que nós não amparamos, ou aquele jovem, foi um grande amor nosso de outra vida, até um filho? Então é importante a gente pensar nisso, né? E finalmente nós temos o item 19, que trata da questão da ingratidão. Ou seja, das pessoas que praticam o bem e que são pagas com ingratidão. Primeiramente, a questão de pagar o bem que nós praticamos, seja de que forma for, seja com reconhecimento, seja com muito obrigada, seja com pagamento mesmo, está fora de questão, né? Nós já tratamos disso até agora aqui, né? A nossa recompensa é outra, é a felicidade, a alegria que nós sentimos como quando podemos ajudar alguém, né? Então, essa é a nossa recompensa. Então, quando nós ouvimos, né, muita gente às vezes fala: ah, eu fiz o bem, aí eu só recebi ingratidão e maldade. Então, eu vou parar com esse negócio de fazer o bem, né? A gente tem que ser bom, não tem essa frase, mas não tem que ser bobo. Como se a gente recompensar o mal com o bem fosse ser bobo, né? Não é. Jesus nos explica isso, nos exemplificou isso de várias maneiras, né? O que dita, o que está por trás dessa postura de deixar de praticar o bem, porque não houve gratidão nas pessoas para as quais, né, da parte das pessoas para as quais nós fizemos de benefício, os sentimentos que estão por trás é orgulho e vaidade, né? Nós queremos a recompensa da terra. Então, nós não praticamos o bem pelo bem, porque é gostoso, porque é bom. Porque é isso que nós precisamos aprender a fazer, né? E porque nós precisamos do bem dos outros. Ninguém vive sem a bondade das outras pessoas, sem um gesto amigo, né? Então, quando nós dizemos vou deixar de fazer o bem, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Até porque nós recebemos muitos bens, muitas atitudes boas, muita bondade que nós nem percebemos às vezes, né? Então, o bem não é um favor, repetindo. A ingratidão é um problema do outro, não
um problema nosso. Nossa questão é realizar o bem, é procurar realizar o bem, né? A pessoa que sofre, segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus, o sofredor, ele tem direito de receber a nossa ajuda. Então, não é um favor, ele não tem nem que agradecer. Jesus nunca ficou cobrando de ninguém algum tipo de esclarecimento, algum tipo de agradecimento. E ele é o nosso exemplo de beneficência, de doação de si mesmo, de amor ao próximo, de tudo que é bom, né? E a gente não pode perder de vista também, como diz aqui a mensagem, que o bem é uma semente, né? Que é plantada no coração das pessoas e que elas vão germinar algum dia. E não nos compete exigir que ela germine imediatamente, né? Então, o bem que nós plantamos, ele não se perde. Ele é uma semente que nos leva a cada vez mais cultivar um jardim, né? Cheio de flores, de sentimentos bons, né? E ele nos traz uma recompensa que é a alegria e a paz do coração. Porque se é da lei que nós precisamos nos ajudar mutuamente, quando nós ajudamos o nosso próximo, principalmente quando nós o fazemos com aquela atitude que foi dita aqui já, né, na mensagem, aquela atitude afetiva, cheia de amorosidade, aquele sorriso, aquela coisa de se colocar ao lado e não superior, estendendo a mão, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos em harmonia com as leis cósmicas. Então, naturalmente, nós recebemos como recompensa uma alegria que não tem igual na Terra. Porque nós, enquanto humanidade, nós somos um sistema, né? Nós precisamos todos uns dos outros. O que acontece com um ser humano num lugar vai ter repercussão em vários locais, né? Em outros seres humanos. E todos nós precisamos de piedade, de compaixão, de solidariedade, né? E nós precisamos estar unidos para podermos aprender o que viemos aprender nessa encarnação. Porque sozinhos nós nunca vamos aprender. Nós existimos porque nós podemos olhar para o outro, né? Nós podemos, o outro nos confere com o olhar dele, com o apoio dele, a possibilidade de existir. Seja quando nascemos, quando reencarnamos, que dependemos dos nossos pais, e ao longo da vida. Então, a humanidade é um sistema. Uns dependem dos outros. Isso não é só religião, não. Não é só espiritismo, isso é ciência. A ciência hoje já sabe disso. Que nós somos um sistema. E, falando em sistema, eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, se vocês me permitem, um texto que eu li hoje, que é uma declaração do diretor-geral da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde, que fala do enfrentamento da Covid-19. Como nós estamos falando de sistema, nós estamos falando de humanidade, de como somos interdependentes, nós
esse assunto da questão da Covid é muito importante, porque nós, de repente, nós estamos todos, a humanidade, submetida a um problema coletivo, a um resgate coletivo. E isso requer de todos nós atenção a essa questão de que, para não contaminar o outro, eu tenho que me proteger. É uma lição da caridade, uma lição de quanto estamos interdependentes do outro. E o que eu vou ler, que eu achei muito significativo, que isso se encontra num site que chama Outras Mídias, né? Foi publicado ontem, dia 22/7/2020, num texto de um filósofo que se chama Zizek, Stanislav Zizek. Ele trata da questão da volta ao normal, depois, se é que vai ter volta aí, que normal, né? Que passar essa pandemia. E ele faz essa citação do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom Ghebreyesus. Não sei se eu falei certo, mas o que importa mesmo, né, é o que ele trouxe como mensagem bem atual, agora, né, nessa semana passada, sobre a questão do enfrentamento da Covid. Eu vou ler rapidamente. A maior ameaça diante da qual nos deparamos agora não é o vírus, é a falta de liderança e solidariedade a nível global e nacional. Não conseguiremos derrotar essa pandemia se permanecermos divididos enquanto mundo. A pendência da Covid-19, a pandemia da Covid-19 é um teste de solidariedade e liderança globais. O vírus floresce com a divisão, mas é aplacado quando nos unimos. É emocionante, né? Porque essa pessoa aqui não é um pastor, não é um padre, não é um religioso, é um cientista, é um médico que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. E esse texto está falando de solidariedade para vencer essa provação coletiva, que não vai dar para vencer se nós não nos unirmos. Quando ele fala de lideranças nesse texto, ele está falando da liderança política, científica, religiosa, e quando ele fala de solidariedade, ele está falando do individual também. Então, meus amigos, nós estamos confrontados com uma grande oportunidade de acelerarmos o nosso aprendizado, de estarmos juntos e de nos ajudarmos. E como estamos? Eu vou ligar a música. Como estamos buscando problemas técnicos? Como estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, como estamos buscando a nossa redenção também, né? O nosso aprendizado. Nós precisamos praticar a caridade. E é assim, com essas palavras, me desculpe, eu me alonguei muito, nós vamos nos preparar para as nossas vibrações. Vamos praticar um pouco aquilo que estamos estudando. Vamos doar de nós. Vamos nos aconchegando a Jesus novamente, pedindo a Ele que abençoe, Mestre, o que nós queremos compartilhar neste momento.
nós vamos vibrando com tudo que temos de melhor, de bons sentimentos, de bons pensamentos, para abraçarmos a nossa querida Terra, o nosso planeta, num abraço amoroso, cheio de paz, de refazimento e de esperança. Nós vamos vibrando com muito amor, com muita alegria por todos os doentes da terra, que eles possam sentir esta alegria da confiança em Jesus, da confiança em Deus nosso Pai, muito especialmente aos doentes da Covid. Muito especialmente àqueles que se encontram sem recursos, que estão morrendo sem recursos. Cuida deles, Jesus. Abençoa-os e que eles recebam o nosso abraço solidário, que tenham confiança. Vamos vibrar pelos trabalhadores da saúde, de todos os pontos da Terra e principalmente do Brasil, que muitas vezes trabalham sem condições. Que eles recebam a nossa solidariedade, o nosso abraço de bom ânimo, de confiança. Vamos vibrar pelos lares da Terra, nesse momento de confinamento, que possa existir com confiança entre as pessoas, harmonia, que as bênçãos de Jesus possam chegar em todos os lares. Vamos vibrar pelos políticos do planeta, pelos dirigentes religiosos, científicos, que eles possam receber em seus corações a luz de Jesus, para se ocuparem com responsabilidade na tarefa que têm junto às coletividades. Muito especialmente, nós vamos vibrar pelo Brasil, para que possamos levar a cada um dos nossos irmãos brasileiros as nossas vibrações de fraternidade e paz, de confiança no Mestre, em Deus. Vamos imaginar para isso o mapa do nosso país luminoso. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem de todos os quadrantes do universo, que eles fiquem firmes, que eles tenham confiança em si mesmos e no amparo do Mestre Jesus em suas tarefas. Vamos vibrar pelos núcleos de acolhimento e pela nossa creche no Vovô Nestor, pelas crianças, que elas recebam o nosso abraço afetuoso, de saúde e paz. Vamos vibrar por suas famílias, por seus lares. Vibremos pelos trabalhadores desses postos de acolhimento, da creche, por suas famílias, pela saúde de todos eles. Vamos vibrar pelo Centro Espírita Vovô Nestor, pelos trabalhadores encarnados e desencarnados. Vamos envolver em muita luz os nossos assistidos,
também encarnados e desencarnados, e muito especialmente as pessoas que se recomendam com muita confiança as nossas preces. Que Jesus possa abençoá-las todas, seus lares, suas famílias. Vamos vibrar pelos nossos lares, imaginando que uma luz intensa toma conta de todos os cômodos e que penetra nos corações dos nossos familiares e que nos une em harmonia e paz. Vamos vibrar intensamente agora, com a ajuda de Jesus, pelas pessoas com as quais temos ainda dificuldades, que os nossos corações, Mestre, possam se aproximarem, se compreenderem, se perdoarem. E vamos pedir a Jesus que abençoe a nossa reforma interior. Mestre, esteja conosco, nos ajude para que possamos praticar o bem da melhor forma possível, para que possamos ser teus discípulos, instrumentos da tua paz. Nós agradecemos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai pela oportunidade de compartilharmos esses momentos, pelo privilégio de conhecermos o teu Evangelho, Jesus. Abençoa-nos a todos, que possamos ter uma noite harmoniosa, de muita alegria, de muita paz, e uma semana com a presença de Jesus em nossos corações. Graças a Deus. E assim nós terminamos a nossa conversa de hoje, que foi um pouco longa, eu peço desculpas, mas é que eram itens densos e muitos itens, né? E eu peço desculpas também porque eu não consegui recolocar música. Mas da próxima vez eu prometo que eu vou me esforçar para ser uma espírita tecnológica melhor. Fiquem com Deus e muito obrigada, gente.